viajante estava atravessando por um campo muito lindo, muito tranquilo, com pastos verdejantes, muitas montanhas e algumas árvores, mas era uma paisagem tão linda, um lugar tão tranquilo. Ele se sentia tão bem com aquela caminhada, aquele ar puro. E ele foi caminhando até que encontrou um rio com águas muito tranquilas. E ele falou: que bom, eu vou agora me lavar, vou beber um pouco desta água fresquinha e vou aproveitar a sombra desta árvore, vou descansar um pouquinho e vou curtir esta natureza. E ele ficou ali, depois de se lavar, depois de beber a água fresquinha, ele se encostou debaixo daquela árvore e ficou ouvindo os pássaros cantar. Ele ficou sentindo aquela brisa suave sobre o seu rosto. Parecia que ele estava no paraíso. Então, de repente, ele vê se aproximar um pastor seguido por muitas ovelhas. Um rebanho de mais de 100 ovelhas. As ovelhas lindíssimas, branquinhas, seguindo aquele pastor. E o pastor então se aproxima do lago e ele bebe aquela água. E as ovelhas logo em seguida começam a fazer igual aquele pastor. E ele ficou pensando: que interessante, as ovelhas seguem o pastor. E o pastor, além de as conduzir por um pasto verdejante, conduz também as águas tranquilas. Ele lembrou-se na hora do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. E aquele viajante ficou naquela meditação. Quando ele olha do outro lado, ele vê um outro pastor de ovelhas, também com um rebanho de mais de 100 cabeças, que se dirige em direção ao mesmo lago, ao mesmo rio, e ele também, aproximando-se da margem, ele cumprimenta o outro pastor e ele se ajoelha, bebe aquela água, e as ovelhas que ele liderava, que ele trazia, também fizeram a mesma coisa, começaram a beber a água fresquinha daquele rio. E o viajante observou que o segundo rebanho se misturou com o primeiro rebanho. E ele já imaginou que aquela situação iria criar alguma confusão. Ele falou: vou esperar para ver. E ele ficou pensando: as ovelhas se misturaram, e agora? E como se não bastasse, ele olha para o lado e vê se aproximar um terceiro pastor, à frente também de um rebanho de mais de 100 ovelhas. E aquele pastor se aproxima dos outros dois, cumprimenta cada um respeitosamente, se ajoelha ali ao pé da água, bebe, e as ovelhas que ele conduzia se aproximam também da água e começam a bebê-la. E ao fazerem isto, as ovelhas do terceiro rebanho se misturam também com as ovelhas do segundo rebanho e do primeiro rebanho. E o viajante, sentado debaixo da árvore, ele pensou: agora vai ter briga. As ovelhas estão todas misturadas. Vai ter uma encrenca entre esses 3 pastores, porque eles não vão saber mais de quem é quem as ovelhas. Vai ter briga. E ele, preocupado, sentado embaixo da sombra daquela árvore, ele pensou: uma paisagem tão calma, tão tranquila, daqui a pouco vai ser o palco de uma verdadeira guerra entre esses 3 pastores. E ele ficou aguardando. Os 3 pastores conversam animadamente como amigos. E o viajante, observando de longe, pensa assim:
Eles estão conversando numa boa, porque ainda não se deram conta de que as ovelhas se misturaram. E ele fica observando o desfecho daquela história. Então um dos pastores diz aos outros dois: muito bem, prazer em revê-los, eu já vou indo, até logo. E esse pastor, ele se coloca a uma distância de 20 metros daquele rebanho que estava todo misturado, e o pastor, ele começa a chamar as suas ovelhas. Minhas ovelhas, sigam-me, diz ele. E apenas 1/3 do rebanho levanta a cabeça e olha na direção daquele pastor. E ele diz: venham, minhas ovelhas. E somente as suas ovelhas saem dali e começam a segui-lo, uma após outra. Ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo aquele pastor. O viajante ficou muito curioso, como podia ser isto? Mas ainda haviam 2 pastores conversando com 2 rebanhos misturados. Então aqueles 2 também se despedem e dizem: foi um prazer revê-lo, até mais. E um pastor vai para a esquerda, o outro vai para a direita. O que vai para a esquerda, ele não está sendo seguido por nenhuma ovelha. O que vai para a direita não está sendo seguido por nenhuma ovelha. Mas aí aquele que foi para a esquerda diz: minhas ovelhas, sigam-me. E somente as suas ovelhas, que estavam pastando, que estavam bebendo água, ao ouvir a sua voz, levantam a cabeça e começam a segui-lo. E sobram exatamente as ovelhas daquele pastor que foi pela direita. Então aquele pastor também, ele diz: minhas ovelhas, sigam-me. E finalmente o restante do rebanho segue o seu pastor e não fica uma só ovelha. O viajante, sentado debaixo daquela árvore, ele nunca tinha visto nada igual. Então ele começa a se lembrar do Evangelho e se lembra de que está escrito e que foi dito pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, onde Jesus disse: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja, cada rebanho tinha o seu pastor, e cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. E quando a pessoa é de Deus, quando o pastor é de Deus, as ovelhas sabem, e elas seguem o pastor. De modo algum, disse o Senhor Jesus, de modo nenhum, ele afirmou, de modo nenhum seguirão o estranho. Não adianta o falso pastor querer atrair o rebanho. Pode fazer o que quiser, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se você está ouvindo agora, você está ouvindo não a voz de um homem, mas você está ouvindo este pastor de letra maiúscula, que é o Senhor Jesus. Porque eu não estou falando palavra da minha boca, mas eu estou repetindo as palavras que saíram da boca do bom pastor, porque eu também sou ovelha deste rebanho. E eu ouvi a voz do bom pastor, e eu estou seguindo o bom pastor. Só que eu também sou ovelha. Você sabia que as ovelhas, elas vão uma atrás das outras? Você sabia disso?
Uma vez eu estava assistindo um programa na TV Cultura e falava sobre o rebanho, sobre as ovelhas, como são animais obedientes, dóceis, produtivos, falando as qualidades da ovelha. E aqueles educadores mostraram que uma ovelha segue a outra. E eles colocaram no caminho das ovelhas um tronco caído. A ovelha que veio na frente saltou aquele tronco. A que veio logo atrás saltou o tronco. E quando o rebanho estava muito acumulado, a ovelha que vinha atrás, ela nem via o tronco e ela saltava, porque a primeira tinha saltado o tronco. Aí eles tiraram o tronco. E as ovelhas, mesmo assim, continuaram saltando um tronco que não existia, porque a primeira tinha saltado. Amados, eu sou uma ovelha deste rebanho. Mas eu sei muito bem quem está na minha frente, porque eu ouvi a voz deste bom pastor. E eu de maneira nenhuma seguirei o estranho. E as ovelhas que estão ouvindo agora esta voz, não estão ouvindo a voz do pastor João Ribe, mas estão ouvindo a voz do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas.